Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Vamos agora falar acerca da sucumbência, tá? Acerca dos honorários sucumbenciais, acerca das verbas sucumbenciais. Aqui são expressões diferentes, mas é a mesma coisa. O assunto é sucumbência, tá? Que tem relação aí com honorários advocatícios, tem relação com despesas processuais, relação também com gratuidade da justiça, tá? Os benefícios da justiça gratuita, tudo isso são assuntos aí relacionados à sucumbência. Eu vou falar rapidinho para você, como sempre, de forma bem objetiva e bem didática. Fique com a gente aqui que você vai ter uma noção dos assuntos principais relacionados com sucumbência. Tá certo? Então aqui nós temos o artigo 82, já pode anotar aí, você vai ter também na descrição do vídeo esse texto aqui, essas anotações, tá? Para você, então o artigo 82, aqui que vai falar da gratuidade da justiça inclusive, mas nós vamos já direto ao ponto aqui no parágrafo 2º do artigo 82. O que ele diz? A sentença condenará o vencido a quê? A pagar ao vencedor o quê? As despesas que antecipou. Então, as despesas, tá? Que antecipou. Então, se você é vencido em um processo, se você promoveu a ação contra alguém e você perdeu, você é o vencido ou a vencida, né? E se você é vencido, você será então condenado a pagar ao vencedor as despesas. Então, aqui é a previsão de despesas. Para falar um pouquinho mais de despesas, mas que despesas são essas? Você pula aqui para o artigo 84, como eu disse, é só um resumo, você pode ler todo o texto com mais calma, né? Mas eu quero te dar os principais pontos, esse é o nosso objetivo. Artigo 84. As despesas abrangem o quê? As custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico, quando é o caso, e a diária de testemunha, enfim, aqui está a definição das despesas, artigo 84. Certo, então falamos de despesas, falamos aqui da definição das despesas e agora nós vamos falar aqui dos honorários advocatícios, da sucumbência relacionada, não à despesa, mas agora relacionada a honorários advocatícios, os honorários ao advogado, os honorários que pertencem ao advogado, tá? Olha só, artigo 85, a sentença condenará o vencido, a mesma coisa, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado, tá? Do vencedor. Então, se você perdeu o processo, você vai ser condenado a pagar honorários para o advogado de quem? Do vencedor, daquela pessoa que te venceu. Ou melhor ainda, um melhor exemplo seria, se alguém te processou, ou você processou alguém, e, enfim, você é o vencedor, o réu, então, enfim, a parte que perdeu a ação, terá que pagar para o seu advogado os honorários advocatícios, tá? Nesse caso, você não teria que pagar nada porque você é o vencedor. E esse valor de sucumbência, como nós estamos vendo aqui, é honorários ao advogado. Honorários que pertencem ao advogado, não é para você, não é para o vencedor. É bom deixar bem claro, né? Tá bem claro aqui no texto, mas algumas pessoas confundem. Mas não há que confundir. Esse é os honorários do advogado. Agora vamos falar acerca do cálculo, né? Qual é o valor dessa sucumbência, qual é o valor desses honorários? Nós temos aqui no parágrafo 2º, nós temos o cálculo aqui, né? De 10% a 20%. Olha só, os honorários serão fixados entre o mínimo, nós temos o valor mínimo de 10, então não pode ser 5, porque o mínimo é 10. E o máximo de 20%, não pode ser 30 ou mais. Por quê? É entre 10% e 20%. Sobre o valor da condenação, a primeira hipótese, proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. É um pouco mais complexo isso aqui, mas isso o seu advogado poderá explicar para você com mais detalhes ou você poderá ler aí com mais detalhes nos conteúdos que nós deixaremos na descrição do vídeo para você.
tá? E aqui tem mais algumas considerações, não vamos falar sobre isso agora, porque nós estamos fazendo um resumo, como nós dissemos para você, né? Se o vídeo ficar muito cansativo, vai cansar você, e observe que nós temos aí mais de 30 mil inscritos em nosso canal, porque nosso conteúdo é sempre enxuto, é sempre direto, é sempre objetivo, tá? Então vamos para o artigo 98 agora, vamos aqui no Código de Processo Civil que nós estamos vendo, e olha só, você tem na seção 4 a gratuidade da justiça. Já estou mostrando para você onde está, para você poder ler com mais atenção, se você quiser, tá? Por isso eu faço questão de mostrar a própria lei, porque nós não estamos falando o que nós pensamos, estamos falando o que a lei diz. O que mais importa para nós, tá? Nesse nosso assunto, tá? Nesse nosso tema aqui de hoje, acerca da gratuidade da justiça, ou muitos chamam também de justiça gratuita, é o parágrafo 2º. Olha só, nós vamos lá para o parágrafo 2º e temos aqui a concessão de gratuidade, ou seja, você recebeu os benefícios da justiça gratuita, ou a outra parte, tá? Que você está ali com uma lide processual, né? A outra parte recebeu uma gratuidade, enfim, a concessão, o fato de ter recebido a gratuidade não afasta a responsabilidade, né, de quem recebeu esse benefício pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, decorrente de sua sucumbência. O que quer dizer isso? Não é porque você recebeu a justiça gratuita, a gratuidade de justiça, que você não tem a responsabilidade de pagar as despesas processuais e também os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, do que nós falamos até agora, ok? Aí tem o parágrafo 3º, né, que é importante, fala vencido o beneficiário, ok, então a pessoa, ela recebeu o benefício da gratuidade de justiça, isso é muito importante, mas ela foi vencida, ela perdeu o processo. Então, nesse caso, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, tá? E somente poderão ser executadas, cobradas, nos 5 anos subsequentes do trânsito de julgado da decisão que as certificou, tá? O credor, para concluir, isso é importante ler completo, tá? O credor, no caso, os honorários advocatícios, então o advogado está cobrando, né, que é honorários dele, o nosso exemplo aqui, então ele é credor, o advogado é credor. O credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Então o advogado aí vai comprovar, vai de alguma forma provar que aquela pessoa, naquela época, ela não tinha a condição econômica, mas agora ela tem condição econômica e agora ela tem que pagar a sucumbência, tá? Então fica suspenso, olha só, tem uma condição suspensiva, mas o advogado, o credor, vai comprovar aí que aquela situação mudou e que agora ela tem condição e ela tem que pagar a sucumbência, tá? Os honorários advocatícios, no nosso exemplo aqui. Tá certo? Estamos finalizando agora, então, você viu o principal acerca de sucumbência e vou também aqui terminar falando da questão trabalhista, né? Porque nós lemos aqui o Código de Processo Civil, né? Mas nós temos também a questão trabalhista que é bem simples, eu vou só apontar para você o artigo, tá? Porque é um outro assunto, porque é uma relação trabalhista, mas é importante porque passou a existir a partir da reforma trabalhista, que é muito falada aí, a questão de sucumbência, mudou bastante coisa aí na Justiça do Trabalho quando tratou desse assunto. Então essa lei, olha aqui, essa lei é de 2017, né? É uma lei recente, se tratando de lei é recente, e você tem aqui o artigo 791-A, que fala também sobre honorários de sucumbência. Tá? E aí tem um mínimo de 5%, que é diferente, né? O mínimo de 5% e o máximo de 15%. Veja que é diferente aqui e tem a base de cálculo, tá? Eu quis só apontar para você aqui, para você ter conhecimento também no que se refere à Justiça do Trabalho, a CLT, a questão trabalhista. Então você tem aí a fundamentação do artigo da CLT e também as fundamentações do Código de Processo Civil. É o que eu queria dizer hoje. Fique conosco aí, se inscreva no canal para que você receba nossas próximas publicações. Deixe um like para a gente que é importante e até a próxima. Tudo de bom para você.